Em seguida, Chico Lopes, depois Luiz Couto, Eduardo Valverde, Carlos Brandão, José Cirilo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, há um fato preocupante que merece análise no cenário nacional. Nós estamos aí a braços com escândalos, nas primeiras páginas dos jornais, com pessoas acusadas disso e daquilo, com dinheiro ilegal recheando cuecas e meias, e parece uma parte da população brasileira não se incomodar muito com isso, não se indignar muito com isso. É curioso observar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, qual é a posição dos brasileiros em geral, por exemplo, com relação a uma paixão nacional e com relação à questão da conduta, à questão da probidade nessa paixão nacional que é o futebol. Nós temos aí um campeonato brasileiro por decidir e temos uma situação em que determinadas equipes já não dependem mais de suas próprias forças e tem oponentes que aparentemente não estão muito dispostos a fazer muita força contra essas equipes. Nós verificamos esse fenômeno já na penúltima rodada do campeonato e verificamos situações em que nem sequer uma determinada torcida se interessou pelos ingressos do jogo decisivo contra uma equipe que pode também ser campeã, que pode obter o título desse campeonato. Parece haver uma tolerância da consciência nacional com relação a prejudicar outras equipes, não se importando que sua equipe oponha um esforço importante, apenas para evitar que um determinado time atinja o seu objetivo. E há também uma tolerância, essa até de caráter internacional, com relação a fatos nítidos e claros de prejuízo desportivo a uma determinada equipe. Nós verificamos, todo mundo assistiu, em rede internacional, pelos diversos programas de cobertura desportiva, o fato de que a equipe de futebol da França, uma das melhores do mundo, sem dúvida alguma, conseguiu sua classificação para a Copa do Mundo de modo ilícito, de modo ilegal, obtida através de um gol de mão feito pelo atacante francês Thierry Henry, que é um belo jogador de futebol, sem dúvida alguma, mas que fez aquele gol de modo ilegal e produziu o resultado, nada adiantando o protesto oposto pela Irlanda nos fóruns competentes, que são os fóruns da Federação Internacional de Futebol Association, na FIFA. E é curioso que nos lembramos de outros episódios, como o gol de mão de Maradona, que ele classificou como La Mano de Dios, e outras situações em que as pessoas parecem ter tolerância em relação ao ilícito. Isso vai afrouxando um pouco a consciência das pessoas, vai instilando na mente das pessoas uma posição de tolerância com relação a pequenos ilícitos, aos ilícitos desportivos. Algumas pessoas até comemoram o prejuízo que uma determinada seleção nacional tem e comemoram a classificação da sua seleção. Há alguns anos, e ainda hoje se ouve dizer no futebol brasileiro, que ganhar de qualquer maneira, mesmo que seja de 0-0 e com gol de mão. Essa tolerância é que talvez permita a corrupção dos costumes políticos. Essa tolerância é que talvez faça, como tem feito, que os eleitores brasileiros reconduzam a cargos eletivos no executivo e no legislativo pessoas de maus antecedentes. Essa tolerância é que faz com que muita gente se oponha a que esta casa vote leis severas com relação a essa questão, como, por exemplo, essa apresentada por iniciativa popular e por via da pressão da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nós deveríamos pensar nesse assunto, nós deveríamos refletir sobre isso e deveríamos, sem dúvida nenhuma, cuidar no ambiente familiar de educar as nossas crianças para a honestidade em todos os campos da vida, para o tratamento probo de todas as questões da vida, para não tolerar de modo algum, não transigir de modo algum com aquilo que é certo, com aquilo que é correto.
Todo homem é um ser livre. Então, isso no plano político e no divino. Mas sem dúvida nenhuma que o livre-arbítrio não deve ser usado para o mal. O livre-arbítrio deve ser usado sempre para a opção do bem. E eu peço para concluir, senhor presidente. Senhor presidente. E nesse sentido é que eu penso que nós temos que dar atenção à educação dos nossos jovens, que começa no sagrado seio do lar e deve se estender ao âmbito educativo, ao âmbito da escola, sempre zelando pelos fundamentos. Por fundamentos pelos quais nós não temos zelado muito nas últimas décadas e que podem explicar por que, até certo ponto, existe uma tolerância com o mal, até certo ponto existe uma tolerância até mesmo com a corrupção dos costumes políticos. É o único modo que nós temos de, em espaço razoável de tempo, melhorar as nossas gerações atuais para o futuro e assegurar um futuro melhor, um futuro mais digno, um futuro adequado para o nosso país. Muito obrigado por sua atenção.